O tema de hoje é uma questão um pouco complexa à frente do raciocínio comungado e compartilhado na maioria das denominações. O assunto usos e costumes. Ele causa divergências no ponto de vista daqueles cristãos que creem que a salvação vem pelas obras. Eu não me sinto nem um pouco constrangido em falar sobre esse assunto, até porque eu tenho as minhas opiniões formadas diante do verdadeiro evangelho. E se alguém não concordar comigo, paciência e que Deus possa abrir a mente das pessoas. E se você for daquelas pessoas, daqueles crentes que mede a espiritualidade, a fé e a intimidade de uma pessoa com Deus através de coisas fúteis como roupa, cabelo ou aparência, assista esse vídeo até o final. Ou você continua um fariseu ou uma fariseia, ou você se torna um verdadeiro cristão liberto em Cristo. Volto logo após a vinheta. Graça e paz da parte de Deus por Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. E bem rapidinho eu quero pedir para você que aprecia os meus vídeos, que você deixe o like, o seu joinha, e que você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber mais vídeos edificantes sobre a palavra de Deus. Eu já falei inúmeras vezes nos meus vídeos que o evangelho é renúncia, mas também não é prisão. Cristo nos tirou da escravidão da lei. Se você não sabe o que significa lei, você pode pesquisar o significado de lei. Lei é regras, proibições que são impostas, que impõe-se aos indivíduos a obrigação de submeter-se a leis sob pena de sanções e punições aos infratores. E Jesus ele veio arrancar esses julgos, essas leis que condenavam as pessoas ou as justificavam pelas obras da sua carne. Porém, se você compreender o verdadeiro evangelho, que é muitas vezes distorcido no meio da religiosidade nas igrejas, a compreensão que você chega do evangelho, que a salvação é somente pela fé e acabou. Não é nem pelas obras da lei, da antiga aliança, a lei de Moisés. E a salvação não é pelas obras da lei da ditadura dos usos e costumes, da proibição de roupa, de corte de cabelo, de joias e tal. O centro da salvação é a fé, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu vejo pregações, principalmente aqui no YouTube, da salvação através de ações, de vestimentas, de roupas, cabelos. A famosa pregação da salvação pela roupa. Tem um pastor aqui no YouTube que ele teve a audácia de levar um monte de calcinhas para a sua live, mostrando qual modelo que Deus aprova para as mulheres cristãs. Qual é a melhor calcinha para as mulheres usarem? Na visão desse pastor, a crente só deve usar calçola, aquelas da vovó mesmo. Eu falo a verdade, o dia que eu entrar no quarto e ver a minha esposa com uma calçola, eu saio correndo. Você acha que Deus ele está preocupado com uma peça íntima que está debaixo da sua roupa, que só você vê, ou seu cônjuge? Você acha que Deus se preocupa com o modelo da roupa que você usa desde que seja modesta? Uma vestimenta que não venha expor você sensualmente, uma roupa com pudor, recatada, vestida com moderação. Em nenhum capítulo a Bíblia no Novo Testamento ela fala sobre modelos de roupas, dizendo esse modelo é de crente e esse modelo não é de crente. Os únicos versículos que falam sobre o modo de uma mulher cristã, precisamente fala das mulheres, como que se devem vestir-se, em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 9 ao 10, e 1 Pedro capítulo 3, do versículo 3 ao 5. E eu vou ler aqui os dois versículos. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas
ao seu próprio marido. Nem Paulo nem Pedro estavam proibindo nada às mulheres cristãs, nem impondo modelos, roupas ou proibindo o uso de algum adorno como anéis, colares, corte de cabelo, etc. Ambos estavam em Roma em datas diferentes. Paulo escreveu essa carta no ano 64 e Pedro no ano 66. Mas o foco da mensagem dos dois era o mesmo. De acordo com a cultura que eles estavam vivendo, o costume das roupas, por certo, estava extravasando nos usos de enfeites. Paulo e Pedro não proibiram o uso das joias ou roupas ou estilos de cabelo, mas disseram que as mulheres piedosas deveriam dar mais ênfase à pessoa interior, porque naquele tempo haviam pessoas mais humildes nas reuniões cristãs. E se uma irmã entrasse na reunião vestida extravagantemente, toda periquitosa, poderia constranger as irmãs mais humildes. Obviamente, tá? Tanto o homem quanto a mulher que professa uma devoção a Deus, ele vai saber se vestir de uma forma decente. E não vem me dizer, tá, que a única roupa decente é calça comprida para os homens e saia ou vestido para as mulheres. Por que não? Porque se você for na maioria das igrejas evangélicas, lá tem mulheres com todos os tipos de vestidos, que é melhor que a mulher estivesse com uma calça do que com certos modelitos. E tem homens com os ternos tão arrochados que andam, parece que são um robô, de tão apertados. Se soltar um pum, rasga a costura das calças. Tá? Então a questão da roupa na Bíblia é referente ao pudor, à decência, buscar a simplicidade e, acima de tudo, adornar o coração. Dá para entender que essa exteriorização da santidade é uma extrema soberba. É achar que a salvação vem pelas obras ou pelos próprios méritos, pura jactância e vaidade. A verdadeira vaidade não é você se maquiar ou usar um tipo de roupa ditos como mundanos, mas vaidade é você achar que por causa da roupa ou do seu cabelo, você tem mais méritos do que teu irmão ou tua irmã na fé. Isso é vaidade. Você negar uma saudação ou um cumprimento para alguém porque você acha que ele ou ela está fora dos teus padrões, dos teus falsos conceitos de santidade. E tem muitos homens e mulheres crentes, tá? Muita gente que está empacotado em certos tipos de roupa. Tem homem crente que não sai do social. Calça social, camisa social, sapato social. Eu fui assim uma época. Até porque calça jeans eu achava, e muitos acham que é do capeta. E mulheres com saiões vestidos até o calcanhar varrem a rua por onde passam. Estão empacotados nessas roupas. Não porque eles querem, mas a tesoura da língua dos legalistas e extremistas os poda para uma ornamentação da falsa santidade em cima dos usos e costumes de roupas. A pessoa é modelada com medo da língua dos crentes. Eu não vou usar tal coisa por medo que o irmão ou a irmã veja. Igual ao meu caso. Tem coisas que eu não faço, que eu não considero errado, e não é errado de acordo com a Bíblia, mas eu não faço por receio da língua do povo. E eu vi um ditado esses dias que é muito interessante. Se você soubesse o quão rápido você é esquecido depois que morre, você não deixaria de fazer as coisas com medo do que as pessoas vão pensar de você. Veja que chocante realidade está nesse ditado que eu acabei de falar, né? A pseudo-doutrina da santidade exercida por aparências, estilos, adereços e roupas é falsa. É um legalismo que escraviza as pessoas sem levar em consideração, em conta a liberdade que nós temos em Cristo. E os devotos dessa santidade exteriorizada vão argumentar: então o crente pode usar a roupa mundana, a roupa que quiser, sim, desde que seja com pudor. Porque se você acreditar que vestimentas, corte de cabelo, joias estão entrelaçadas na salvação ou condenação, o sacrifício de Jesus não é suficiente para você. A salvação então não é pela graça salvadora, que é Cristo. O apóstolo Paulo disse aos Efésios: a salvação é pela graça por meio da fé e não por obras. E há uns tempos atrás eu acreditava que certos tipos de obras faziam parte da salvação, porque eu li em Tiago que a fé sem obras é morta. Ele disse: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Alguém acha que Tiago está contradizendo o que o apóstolo Paulo, porque Paulo afirma que a salvação é pela graça mediante a fé. E Tiago diz que a fé sem obras é morta. A graça salvadora do Senhor Jesus mediante a fé nos salva. A salvação é exclusivamente pela fé e não por nossas obras. Porém, como diz em Efésios 2:10,
que fomos feitos feituras de Deus ou obra-prima do Criador, criados em Cristo para boas obras. Foi para isso que Deus criou o homem, lá no seu princípio. Então, se você foi verdadeiramente salvo pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, você tem o dever de produzir boas obras. Porque aí entra o contexto de Tiago. A fé sem obras é morta. Porque a tua fé, ela não gera frutos. O crente não pratica ou faz boas obras para ser salvo. Mas o crente salvo, por ser salvo, ele produz e gera boas obras de um verdadeiro cristão. E nessas obras que estão os resultados da salvação pela graça e pela fé, né? A mulher anda e se veste decentemente e o homem se comporta com respeito e decência. Tá? Não há espaço para vulgaridade na vida de um salvo em Cristo. Agora, pessoas afirmarem que mulheres usarem maquiagem, cortar as pontas do cabelo, o homem usar uma bermuda, isso vai levá-los ao inferno na crença popular, né? Porque eu creio na condenação, mas no lago de fogo no último dia. Mas enfim, uma pessoa venha a ser condenada por tecidos, por pedaços de pano ou por metais, seja lá brincos, pulseiras ou correntinha, esse Deus que você serve é um tirano, ele é um bárbaro. Tudo que passa do evangelho da graça e da fé são fardos que nem eles mesmos aguentam carregar. Às vezes em conversas com alguns irmãos de outras denominações, que antigamente eram rígidos na questão dos usos e costumes, né, eles dizem, a Assembleia de Deus, ela tinha doutrina, né, mas ela afrouxou-se. Ela afrouxou na sã doutrina, liberou tudo. E eu te pergunto, que sã doutrina? A Assembleia de Deus simplesmente viu, biblicamente, que impor o tipo de roupa que se deve usar não é bíblico. Ela não afrouxou nada, ao contrário, nesse quesito ela se adequou biblicamente. É o mesmo caso da Igreja Pentecostal Deus e Amor. O missionário Davi Miranda morreu e o seu neto, Davi Neto, ele tem uma visão bíblica e aos poucos está tirando o jugo pesado, né, de proibições sem cabimento que o próprio avô dele colocou no povo. Quem já foi da Deus e Amor sabe do que eu estou dizendo. E os legalistas lá, os da ditadura dos usos e costumes, chamam o Davi Neto de Satanás para cima. Por quê? Porque essa falsa doutrina da santidade estereotipada na aparência exterior só produz fariseus e nada mais do que fariseus. E para encerrar, eu vou citar um versículo que fecha com chave de ouro tudo que falei até o momento. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. E mais uma vez eu agradeço a audiência de todos. Encerro saudando a todos com a paz e a graça do nosso eterno Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. Deus abençoe a todos, abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você se interessa em aprender violão para tocar hinos do Inário, né, da CCB, da harpa cristã ou Inário cantor cristão, né, são inários que são idênticos à melodia, eu vou lhe apresentar o irmão Abner Souza, que ele vende um curso que vai fazer você aprender rapidamente, de um modo didático, a tocar os hinos do violão, tá? É um curso que cabe no seu bolso. Ouça aí o recado que ele tem para deixar a todos vocês. Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Os alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entre em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu tô falando. Deus abençoe e fique com Deus.